Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos ler essa noite, capítulo 1, a partir do verso 26. Vamos ler até o verso 29. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 26 ao 29. Diz assim a Escritura, irmãos, ouçam. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém. Queridos irmãos, esse texto começa com uma ordem do apóstolo Paulo. Nós precisamos considerar essa primeira sentença um imperativo, ou seja, Paulo está realmente falando no imperativo, dando uma ordem à igreja. Não trata-se aqui de um simples conselho apostólico, mas de uma palavra mais firme, mais positiva, uma palavra no imperativo. Paulo chama a atenção dos coríntios para que eles considerem atentamente, observem atentamente, reparem atentamente na vocação deles. Veja, verso 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Ele começa com essas palavras. E como eu disse, quero enfatizar bem isso. Essa palavra, observar ou considerar ou reparar, como está nas diversas traduções que nós temos em português, é uma palavra que se encontra no imperativo. No grego, é uma das palavras que vem inicialmente no texto, o que significa uma ênfase nessa questão. Observar a vocação, considerar a vocação é algo muito importante. Bem, essa palavra foi dita aos coríntios, aos crentes daquela igreja muito tempo atrás. Mas é uma palavra que transcende todas as épocas. Ela é verdade para nós hoje. Nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos considerar a nossa vocação. O que é a nossa vocação? O que é a vocação que o apóstolo Paulo está considerando aqui? É a vocação de ser crente. A vocação aqui não é o ministério pastoral. Vocês escutam muito os pastores falando que foram vocacionados para o ministério. Vocacionar também é chamar, a mesma coisa. Então, não é esse tipo de vocação específica ao ministério pastoral ou ao diaconato. Os diáconos também são homens que precisam ter um chamado especial da parte de Deus para exercer o ofício. A igreja não vai escolher qualquer pessoa para ser pastor e nem qualquer pessoa para ser um diácono. Essas pessoas precisam ter os dons que a Escritura apresenta como necessários. Mas a vocação que Paulo está tratando aqui na carta aos Coríntios é uma vocação que todos os cristãos têm. O chamado para ser crente, o chamado para ser santo, a vocação de ser membro da igreja de Cristo. Por isso Paulo diz aos coríntios que eles precisavam considerar atentamente, considerar com atenção a vocação de cristãos de cada um deles. Isso, de maneira muito simples, significa que o apóstolo Paulo está dizendo que eles precisavam viver como crentes, considerar isso.
Como vocês que foram vocacionados para serem servos de Deus, podem viver de uma forma indigna, de uma forma reprovável às Escrituras, de uma forma que a palavra do Senhor condena como ímpia. Reparai, pois, na vossa vocação. Se nós somos o povo de Deus, é preciso vivermos como o povo de Deus. E aqui está a nossa vocação. Como povo de Deus, irmãos, existem muitas coisas que nós precisamos pensar. E não é só orar e ler a Bíblia. Isso faz parte da nossa vocação como cristão. Espera-se que um cristão esteja refletindo na palavra de Deus continuamente, lendo suas escrituras continuamente, meditando na palavra continuamente, noite e dia. Espera-se que um cristão ore, tenha uma vida de oração, clame a Deus, busque ao Senhor, não deixe de orar. Talvez você não faça longas orações, mas é necessário que, como cristão, você ore e busque a Deus, porque todas as vezes que você ora, você está transmitindo uma mensagem, e a mensagem é: eu dependo de Deus, por isso eu oro, por isso eu clamo àquele que pode me ajudar, pode me socorrer, por isso eu oro e agradeço àquele que me deu, àquele que me sustenta. Oração é dependência. Quando você ora, você diz: eu dependo dele. Quem não ora está passando uma mensagem também: eu sou autônomo, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada, eu não preciso de Deus, eu me viro com minhas forças, com o meu trabalho, com o meu dinheiro. Então, orar ou não orar transmite uma mensagem. A vocação do cristão faz parte tanto a oração como a busca do conhecimento de Deus na sua palavra. Mas não é só isso. Tudo isso deve ser canalizado numa vida santa, numa vida piedosa, numa vida temente a Deus. Às vezes as pessoas costumam olhar para as Escrituras, para o livro sagrado e acham muita coisa para ler. Pastor, é muito grande. O senhor já leu a Bíblia toda? Geralmente as pessoas nunca leram a Bíblia toda, leram muita coisa. Às vezes os crentes pensam que só os pastores leram a Bíblia toda. Muitos pastores nunca leram a Bíblia toda, mas a mentalidade é que os pastores já leram a Bíblia, então eles têm que ler a Bíblia toda. Mas eu sou só um crente, não preciso ler a Bíblia. A Bíblia foi escrita para você, é revelação de Deus para você que é crente. Os pastores também são crentes, você também é crente, então a Bíblia é para você. Mas as pessoas acham a Bíblia muito grande. Como viver uma vida em Cristo se as Escrituras têm muitas coisas? Existe uma maneira muito simples, irmãos, e é essa maneira que Deus quer, e tudo na Escritura está convergindo para isso. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é aquilo que Deus espera que cada crente viva. Eu já disse muitas vezes para vocês que nenhum de nós é salvo por obedecer os 10 mandamentos. A lei não salva. Você não é salvo pela obediência, você é salvo pelo sangue de Cristo e seu sacrifício. Mas a obediência significa que você está se sujeitando àquilo que Deus quer que você viva, ao padrão de santidade que Deus espera. Se Deus diz: não roubarás, e você não rouba, mas não rouba nada. Roubar não é roubar um banco, não é assaltar de mão armada. Você rouba de muitas maneiras diferentes. Quando você engana alguém, você está roubando. Um atleta que vai para um campeonato e ele usa drogas, ele está roubando. Ele está quebrando esse mandamento: não roubarás. Está fraudando, está roubando. Quando Jesus diz que nós não devemos, os 10 mandamentos diz: não cometerás adultério, e Jesus no Novo Testamento diz: se olhares para uma mulher com intenção impura, em teu coração já cometeste adultério.
Todos nós adulteramos, homens e mulheres. Nossos olhos não são puros e santos, eles são maculados pelo pecado. Há malícia em todos nós ainda por causa da natureza pecaminosa. Então perceba que se fôssemos salvos pela lei, ninguém seria salvo, porque nós tropeçamos na lei. Mas quando você insiste e trabalha e se dedica a obedecer, eu vou tentar viver desta forma, você tem 10 mandamentos aos quais o Senhor espera que você obedeça. E quando você obedece os mandamentos, isto é uma vida santa, isto é santidade. É aquele padrão de vida que a Bíblia chama de santidade. Esse é o padrão que se espera de todos os crentes. Talvez você leia a Bíblia, talvez você ore, mas talvez você, na sua vida cotidiana, quebre os mandamentos, viva de uma forma impiedosa e não santa. É preciso pensar na sua vocação. Deus chamou você para considerar essa noite a sua vocação como crente. Está sendo crente mesmo? Está tentando fugir do pecado? Está se entregando ao pecado? Está lutando contra o diabo ou está servindo a Satanás, fazendo o que ele quer, fazendo a vontade dos pensamentos, fazendo a vontade do coração e do diabo? Isto é a vida do velho homem, Paulo diz aos Efésios. Noutrora vocês viviam assim, diz ele, fazendo a vontade dos pensamentos, do coração, porque eram do diabo. Considere a sua vocação. Paulo diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. O Evangelho, irmãos, é algo maravilhoso, porque o Evangelho é o poder de Deus. Toda vez que uma alma é salva, nós contemplamos o poder de Deus em libertar o homem das trevas, do cativeiro espiritual, das garras de Satanás. Todos nós que somos crentes em Cristo Jesus, fomos alcançados por Deus pelo seu Evangelho. Ele levou o Evangelho até onde nós estávamos. Nós ouvimos a sua voz, cremos, porque Ele nos deu fé para crer. A fé é um dom de Deus. O Espírito do Senhor atuou no meio de nós. A palavra, voltando para o verso 26, vocação, ela está ligada ao chamado. E o chamado, a conversão, o chamado para o homem ser salvo, é um chamado que inicia com o Espírito Santo de Deus. Quando a palavra é pregada, se o Espírito Santo não agir, nada acontecerá. Você ouvirá, você entenderá a palavra, você vai raciocinar, mas você voltará como entrou. Mas se durante a pregação da palavra, Deus, em sua misericórdia, enviar o seu Espírito Santo na igreja, no meio das pessoas, e o Espírito chamar eficazmente, ou seja, o Espírito for ao seu coração e fazer com que você abra os seus olhos pelo seu poder, isso é o chamado eficaz. E Paulo está dizendo que Deus não chamou os poderosos da terra com o Evangelho, não chamou muitos deles, chamou muito pouco. Veja, no verso 26 ainda, ele diz: visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. O Evangelho não requer a sabedoria, a intelectualidade, o doutorado. Os doutores das universidades não são somente aqueles, por exemplo, que vão ouvir o Evangelho. O Evangelho não depende desse tipo de intelectualidade, dos sábios. Deus chama pessoas simples, Deus converte pessoas rudimentares, pessoas que não têm sequer curso superior ou sequer
leem com dificuldade. Nada disso importa para Deus, irmãos. Quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa e transforma aquela pessoa, ela é alcançada por Deus e salva. E Paulo está dizendo que aqueles irmãos precisavam considerar este poder, essa vocação, este chamado de Deus, porque Ele não chamou muitos dos homens sábios da terra, mas chamou você. Chegou até você a palavra e você a compreendeu, porque Deus agiu em você. Venceu todas as barreiras do seu coração, toda a incredulidade que estava em seu coração. Destruiu tudo que o diabo tinha plantado ao longo de muitos anos. E veio o Espírito Santo e acabou com tudo isso, poderosamente. Homens como o próprio apóstolo Paulo, que até pouco tempo antes da sua conversão, ele era perseguidor da igreja. Ele era um homem altamente conhecedor do Antigo Testamento, devotado à sua religião judaica. Era um intelectual da época. Paulo era um dos intelectuais do seu tempo. Perseguidor da igreja. Veja, o Espírito vai até Paulo, aquele homem que odiava a igreja, perseguia a igreja, matava os cristãos ou os aprisionava. Mas o Espírito vai até Paulo, naquele caminho de Damasco. Cristo aparece para ele e ali ele é convertido, poderosamente convertido. Deus não chamou muitos homens como Paulo, que era um homem conhecedor. Não chamou muitos homens assim, Paulo está dizendo. Por isso, preste atenção na sua vocação. Você foi chamado, mas muitos doutores não foram chamados. Muitos escritores aclamados não foram chamados. Muitos médicos, muitos cientistas, muitos intelectuais não foram chamados, nem serão chamados. Mas você foi chamado. Considere sua vida cristã. Paulo então diz ainda: também não foram chamados muitos poderosos. São poucos, irmãos. Se formos pensar em grandes homens poderosos da terra que foram alcançados pelo Evangelho, são pouquíssimos. Há alguns, claro, veja, o texto não exclui. O texto não diz que Deus não chama poderosos. O texto diz que Deus chamou poucos. Poucos homens de instrução, poucos homens poderosos. Deus chamou poucos. Quantos imperadores romanos foram convertidos? Nenhum. Quantos prefeitos romanos na época do Evangelho, na época do primeiro século? Nenhum, ou pouquíssimos deles. Muitos poucos. Mas veja que a multidão de crentes, homens simples, mulheres simples, crescia a cada dia naquela época. Deus não chamou homens poderosos, presidentes, mas chamou você. Considere, pois, na sua vocação como crente. Você foi chamado por Deus. Paulo diz ainda que o Senhor também não chamou muitos homens de nobre nascimento. Homens de famílias aclamadas, famílias reconhecidas. Você pode vir de uma família muito famosa. Talvez alguém aqui diga: olha, eu sou da família Castelo Branco, e é uma das maiores famílias do Brasil que veio de Portugal. Eu sou de uma família muito aclamada, eu venho de minha descendência tem reis. Deus chamou poucos de nobre nascimento, mas chamou você. Quem é você? De que família você é? Cristo veio de Nazaré. E as pessoas nos dias dele diziam: quem é esse homem que vocês estão falando? É Jesus, lá de Nazaré. E diziam: e de Nazaré sai alguma coisa boa? Tem alguma coisa que presta em Nazaré? Porque era uma coisinha de nada. Era desprezível. Então, o Senhor não chamou homens de nobre nascimento, reis, imperadores, pessoas de famílias da nobreza, mas Deus chamou você. Que privilégio é esse? Paulo está nos ensinando aqui, meus irmãos, algo relacionado à soberania de Deus.
Ele não chamou aquele, mas chamou você. Ele não chamou muitos imperadores, muitos intelectuais, mas chamou você. É Deus quem chama. É Deus quem vocaciona. É Deus quem te chama para si mesmo. Pense nisso. Pense na doutrina da soberania de Deus sendo apresentada diante dos nossos olhos nas palavras do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios. Como Deus faz como quer. Há uma passagem muitíssimo interessante, irmãos. É a passagem de Romanos em que se trata do nascimento de Jacó e Esaú, que eram irmãos gêmeos. 2 irmãos da mesma mãe, da mesma barrigada, que nasceram ali na mesma hora. Mas a Bíblia diz: escolhi Jacó, ou amei a Jacó, e odiei Esaú. Escolhi este, mas não este. É a soberania de Deus, Ele faz o que quer. Se você está aqui essa noite, você foi alvo da escolha divina. Considerai, pois, na vossa vocação. Você já pensou quanto privilégio você tem de ser cristão? Você já parou para pensar a grandeza que é ser um crente em Cristo? Imperadores foram rejeitados por Deus, mas você foi chamado. Você tomou o lugar de imperadores. Homens de famílias da nobreza foram deixados de lado por Deus, mas você foi chamado, talvez de uma família que ninguém conhece. Os poderosos são colocados de lado e você é trazido para perto de Deus. Você já pensou no privilégio que é isto? Ser escolhido por Deus, ser alvo da soberania divina para a salvação. Considere o seu chamado, a sua vocação, meu caro irmão. Pense nisso. O seu coração precisa ser grato a Deus pelo fato de você ser crente. Deus mesmo não precisa de você. Ele não precisa de nada, Ele não precisa de ninguém. Não pense que é uma necessidade divina ter crentes. Não é, irmãos. Ele vivia muito bem antes de existir o mundo. Ele é eterno. Ele já estava lá com toda a sua glória. Ele não precisa disso, de nós. Mas Ele decidiu ter um povo, salvar um povo caído. Que privilégio. Uns são deixados, outros são chamados pelo seu poder. Reparai, pois, na vossa vocação, pois não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo que a escolha divina, especialmente em relação à igreja de Corinto, isso é uma verdade geral, mas aqui especialmente aos coríntios que ele conhecia, Paulo está dizendo: quem são vocês? De que família vocês são? Vocês são imperadores, grandes políticos de Roma? Não, vocês não são nada. Vocês, para o mundo, são loucos. E Deus escolheu vocês. Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Vocês são fracos. Não têm poder. Os imperadores têm poder. Os intelectuais têm poder, porque eles comandam a opinião pública. Eles fazem as pessoas irem para um lado ou para o outro com os seus argumentos. Os filósofos naquela época tinham poder. Mas Paulo está dizendo: vocês não têm. Quem são vocês? Vocês são loucos para o mundo, vocês são fracos para o mundo. Vocês são aquilo que o mundo despreza. Mas Deus escolheu vocês para humilhar aqueles que pensam que são alguma coisa.
Deus escolheu vocês para mostrar que a fraqueza é a força. Por isso Deus escolheu vocês, para reduzir a nada as coisas que são ou que pensam que são. Deus escolheu vocês. Por isso, considere a sua vocação. O fato de você ter sido chamado por Deus para ser um crente. Considere e pense nas palavras apostólicas, mas não pense assim, como quem diz assim, agora eu entendi. Quer dizer que Deus, diante de muitos milhões de pessoas, Deus me chamou, me escolheu, e eu sou um privilegiado. Exato. Mas aí não comece a encher o seu coração de um orgulho pecaminoso, achando que é melhor do que os outros, achando que Deus te escolheu e te vocacionou porque você merece, porque você fez alguma coisa boa, você faz por onde? Não, irmãos, isso é um outro pensamento errado. Deus não escolheu você e vocacionou você porque você merecia, porque você era bom ou por qualquer coisa. Deus tirou você, veja, você era fraco, desprezado, inútil, e Deus chamou você do nada, do buraco, da lama, para mostrar o seu poder, para mostrar a sua força, para limpar você e fazer você uma nova criatura. Foi para isso que Deus chamou você, foi por isso que Deus chamou você, não porque Ele viu algo bom em você. Não havia nada bom em você para que Deus pudesse ver. Tudo é mal, tudo era manchado com pecado, mas Ele limpou você. Ao te escolher, Ele te santificou com o seu Espírito, Ele te limpou com o seu Espírito, Ele te deu vida. É por isso que o texto termina, nos fazendo entender que tudo vem de Deus. Tudo isso é obra de Deus. É Deus quem faz. Veja, verso 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Como é que um homem fraco, desprezado, acabado, inútil, pode chegar diante de Deus e se gloriar? Senhor, eu sou o que sou. Veja, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Você não tem nenhuma vanglória. Você só precisa agradecer. Agradecer porque tudo isso foi possível e aconteceu porque Deus enviou o seu Filho para limpar você dos seus pecados. Ao escolher você que era fraco, desprezado, você que não tinha nobre nascimento, nem era sábio segundo a carne, nem era um poderoso na terra, pelo contrário, você que era visto como louco, você que era considerado fraco, humilde, desprezado, Deus escolheu você, irmãos. Você não tinha nenhuma glória, você não tem nenhuma vanglória, tudo é Deus. Deus escolheu você fraco para te fazer forte, mas você não pode se vangloriar disso, se vangloriar na presença de Deus. Você tem que agradecer a Deus. Por isso Paulo começa falando da vocação. Veja o seu chamado. Você foi chamado por Deus. Não se vanglorie diante de Deus. Eu sou um crente bom, eu sou um crente fiel, como se isso fosse amolecer o coração de Deus para te dar bênçãos ou qualquer coisa. Tudo isso é inútil. Você tem que olhar para essa verdade, irmãos. Olhar para tudo isso que Paulo está dizendo e louvar a Deus. E dizer, Senhor, obrigado, porque mesmo indigno e miserável, fraco, o Senhor se compadeceu de mim e me salvou. O Senhor decidiu, para pagar os meus pecados, enviar o seu Filho, Jesus Cristo, veio do céu, se fez carne, habitou no nosso meio e foi levado para a cruz maldita, no Gólgota, e foi pregado naquela madeira,
para que os seus pecados fossem perdoados. Você tem que agradecer. O Senhor me escolheu quando eu não merecia ser escolhido. E para me limpar e salvar, o Senhor sacrificou o seu Filho por mim. Você me deu o sangue do seu Filho, Jesus Cristo. Irmãos, só Cristo tem a glória de tudo isso. Não devemos nos vangloriar, mas devemos glorificar ao nosso Senhor Jesus Cristo pelo que Ele fez por nós, pela cruz, por morrer, derramar o sangue por nós. Nós só recebemos de Deus, fomos chamados pelo Espírito Santo e recebemos o seu Filho para pagar toda a dívida do nosso pecado e para cumprir toda a justiça em nosso lugar. Só recebemos, não há esforço da nossa parte, não há obra da nossa parte. Aos Efésios, Paulo escreve uma carta e diz que a fé é um dom de Deus. Ele diz: isto não vem de vós, para que ninguém se glorie. A mesma palavra que ele diz aqui, praticamente a mesma coisa, ele está dizendo aos coríntios. Vocês não eram nada, vocês são fracos, desprezados, mas Deus chamou vocês. Mas não se gloriem disso, a glória é de Deus. Pensem na sua vocação, irmãos. Quero terminar esse sermão chamando cada um de vocês, neste fim de ano, a refletir muito seriamente no seu chamado como cristão. Jovens que estão aqui essa noite, homens, mulheres, casais, pensem no chamado de Deus para ser cristão. Vocês estão servindo ao Senhor conforme a sua palavra, estão vivendo uma vida santa diante de Deus, estão lutando contra o pecado, estão suportando as dores desse mundo. Vivam como cristãos, isso vai doer. Viver uma vida piedosa exige abdicar de muita coisa. Você vai sofrer por isso. Cristo já nos disse isso. Mas pense nisso e leve muito a sério esses pensamentos. Amém. Fiquemos de pé, igreja. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Nosso Deus bendito e amado, quero agradecer, Senhor, por essa noite, pela Tua palavra que acabamos de ouvir. Eu te louvo, Senhor Deus, e te agradeço por Jesus Cristo, meu Salvador, Salvador de todo aquele que crê. Obrigado, Senhor, porque foi o sangue maravilhoso e precioso, bendito sangue do Cordeiro, que verteu da cruz, que nos salvou e nos limpou dos nossos pecados, sem nenhum merecimento da nossa parte. Deus, nós te adoramos, ó Deus, porque Tu nos chamou. Pelo Teu Espírito nós somos chamados da morte para a vida e agora servimos ao Senhor e precisamos viver dignamente, andar dignamente nesse mundo conforme Cristo andou. Ajuda-nos, Senhor Deus, em todas as coisas, Pai, para cumprirmos o nosso chamado e vocação como cristãos. Dai-nos do Teu Espírito, Senhor, de maneira ainda maior. Ajuda-nos a vencer as tentações, as ciladas do diabo, faz-nos escapar delas, Senhor Deus. Dai-nos, Senhor Deus, um desejo ardente no coração de buscar conhecer mais o Senhor pela Sua palavra, de nos achegarmos a Ti pela oração, Senhor Deus. Ajude nossas famílias, os jovens da igreja, Senhor, a vencer o mundo e as coisas que há no mundo. Essa é a nossa oração, Senhor. Toque o coração daqueles que ainda não são crentes, para que creiam em Jesus Cristo e sejam salvos. Faça isso essa noite, Senhor Deus, se aqui porventura houver alguém que ainda não seja regenerado e salvo. Tenha misericórdia, meu Senhor. Só o Senhor é Deus e só o Senhor pode salvar pecadores. Vá até aqueles que não Te conhecem, Senhor. Nós suplicamos pela Tua graça e a Tua misericórdia. Alcance estes pecadores, Senhor. Tu pode fazer isso.
Facilmente Tu pode salvar um homem, Senhor. Faça, Senhor Deus. Nós Te pedimos, as almas que estão aqui essa noite, que ainda não creem em Jesus Cristo, Senhor, que elas se entreguem a Jesus. Que o Teu Evangelho, Senhor Deus, alcance seus corações e elas creiam no Senhor. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.